Fala pessoal, aqui é o Rafael. Então agora eu vou estar demonstrando como é que foi feito os cálculos para a gente estar realizando o terraceamento da parte que foi mostrada lá a campo. Então foi realizado aqui no município de Chapecó, num solo argiloso, onde se tinha o objetivo, então foi tido como objetivo o cultivo de culturas anuais, no caso em específico o milho. Então foi calculado o desnível daquele terreno. Então para isso foi visto um desnível, um caimento de 2,41 metros em 26 metros de comprimento. Então nessa distância a gente teve esse caimento e com isso esse terreno ele tem uma declividade de 9,26%. Ou seja, a gente vai estar realizando o terraceamento em desnível. Lembrando que a gente faz em nível quando é até 7%. Nesse sentido, o nosso espaçamento vertical ele é de 1,4 metros, então 1,41 metros no caso, né? Aqui tem como é que foi feito os cálculos pela fórmula, a gente adicionou a declividade e também o valorzinho lá da nossa tabela. Agora aqui com esse valor do espaçamento vertical foi calculado o espaçamento horizontal, ou seja, o espaçamento entre um terraço e outro, um terraceamento e outro. Então com isso foi feito os cálculos aqui, como vocês podem ver, o nosso espaçamento vertical, a declividade, vezes com o 100% aqui, com o 100. E a gente chegou em um espaçamento entre os terraços de 15,30 metros. E o primeiro terraço que foi feito, ele foi feito a uma distância de 7,65 metros, que seria a metade desses 15,30 metros, para a gente ter aquela medida de segurança, para evitar que a gente tenha problemas logo na arrancada. Lembrando que se estourar o primeiro terraço, vai estourar os outros. Então o primeiro foi feito nessa distância, e o segundo, que no caso foi mostrado 2, foi feito nessa distância aqui. E claro, ali nesse caso, nessa situação específica, a gente mostrou 2, porque era para estar demonstrando, mas seriam feitos mais sucessivamente com um ajuste da declividade. Porque daí a gente não faz espaçamentos nem muito perto, se o nosso terreno permite a gente fazer eles mais espaçado e consequentemente diminuir a quantidade de terraceamento de terraços numa área. E também na vertical ele é de 1,4 metros, então 1,41 metros no caso, né? Aqui tem como é que foi feito os cálculos pela fórmula, a gente adicionou a declividade e também o valorzinho lá da nossa tabela. Agora aqui com esse valor do espaçamento vertical foi calculado o espaçamento horizontal, ou seja, o espaçamento entre um terraço e outro, um terraceamento e outro. Então com isso foi feito os cálculos aqui, como vocês podem ver, o nosso espaçamento vertical, a declividade, vezes com o 100% aqui, com o 100. E a gente chegou em um espaçamento entre os terraços de 15,30 metros. E o primeiro terraço que foi feito, ele foi feito a uma distância de 7,65 metros, que seria a metade desses 15,30 metros, para a gente ter aquela medida de segurança, para evitar que a gente tenha problemas logo na arrancada. Lembrando que se estourar o primeiro terraço, vai estourar os outros. Então o primeiro foi feito nessa distância, e o segundo, que no caso foi mostrado 2, foi feito nessa distância aqui. E claro, ali nesse caso, nessa situação específica, a gente mostrou 2, porque era para estar demonstrando, mas seriam feitos mais sucessivamente com um ajuste da declividade. Porque daí a gente não faz espaçamentos nem muito perto, se o nosso terreno permite a gente fazer eles mais espaçado e consequentemente diminuir a quantidade de terraceamento de terraços numa área. E também não faz eles muito longe, porque se a gente tiver que aumente essa nossa declividade aqui e o nosso terraço ele acabe ficando longe um do outro, a gente pode ter o problema de estar estourando esses terraços e o nosso objetivo, que era ter a retenção de água, não acontecer, porque a água estourou o terraço e foi levando tudo embora.
Então, seria feito os ajustes conforme a declividade do terreno. O nosso vídeo, então, seria isso, aqui a parte dos cálculos. Vocês já viram a demonstração na prática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco. Seria isso e muito obrigado. Aquele abraço.